especificamente, trata especificamente de um ponto muito interessante em doutrina espírita, que é o aspecto referente à origem do bem e do mal. Então, hoje, nós vamos tratar de um ponto de doutrina espírita que vai exigir que a gente volte no tempo para o princípio de todas as coisas. Porque uma vez que o nosso assunto é a origem do bem e do mal, nós só poderemos tratar disso se nós voltarmos à origem do processo da criação, para que a gente consiga encontrar onde que, de repente, esse processo assim surgiu. E o que é que a gente tem de informação na literatura espírita? A literatura espírita nos assevera que nós, que somos hoje princípios espirituais conscientes de si mesmos, ou seja, já somos chamados de espíritos, tivemos uma origem muito diferente daquela que hoje nós estamos apresentando. Por quê? Porque, segundo a doutrina espírita, nós todos fomos criados simples e ignorantes. Essa informação de que somos simples e ignorantes, ela aparece na obra básica em 5 questões diferentes. Na questão 115, na questão 121, questão 133, questão 634 e na questão 1006. Nesses pontos todos, os espíritos repetem que fomos criados simples e ignorantes. Simples em que sentido? Nós não tínhamos uma estrutura complexa, éramos estruturas muito mais simples. Nossa forma de lidar com a vida era muito mais simples. E quando fala que nós éramos ignorantes, não quer dizer que nós éramos brutos, estúpidos. É ignorante no sentido de desconhecimento, de não saber, de ignorar, de não ter informação sobre determinada coisa. Por isso que éramos, então, ignorantes. E muitas pessoas, quando ouvem falar que nós éramos simples e ignorantes no começo, criam uma crença de que estamos falando do homem primitivo, do macacoide, do pitecantrópode, daquele período pré-histórico em que o homem se ensaiava para entrar nas faixas que a gente poderia chamar de faixas hominais. Mas não é. A questão 540 de O Livro dos Espíritos, antecipando-se aquilo que o próprio Darwin depois falaria sobre a evolução das espécies, vai dizer para nós que o homem surgiu de uma forma muito diferente daquela que nós hoje somos. Diz a questão 540. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Ou seja, o arcanjo um dia também foi átomo. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Era a informação sobre a evolução dos seres e a perspectiva de que nós teríamos tido uma história em que nós não fomos simplesmente da espécie que somos hoje, mas estivemos em outras espécies no planeta. Estivemos em outras espécies. Então, o que a gente vai perceber daí? Que se o arcanjo começou por ser átomo, o que está sendo dito é que nós tivemos um período em que fomos animais, sim,
e nós evoluímos dentro da nossa espécie até chegar na condição hominal. Antes de sermos animais, vivemos no período vegetal. E antes de sermos vegetais, habitamos em formas inorgânicas. Então, o ser humano hoje, ele está nesta condição, nessa forma que a gente tem hoje. Ele tem essa estrutura biológica que é a que hoje nós nos expressamos. Muito bem. Há 1 milhão de anos atrás, nós também éramos o que tinha de mais evoluído biologicamente no planeta. Hoje nós somos a espécie biologicamente mais evoluída. Então, há 1 milhão de anos atrás, nós também éramos o mais evoluído, porque a gente vem evoluindo todo mundo junto. Então, quem é que existia há 1 milhão de anos atrás? Mais evoluído aqui era o Homo erectus. Então, há 1 milhão de anos atrás, nós estávamos habitando corpos de Homo erectus. E há 10 milhões de anos atrás, 10 milhões de anos atrás, o que tinha de mais evoluído, ligando na espécie humana, era um macacoide chamado Ramapithecus. E aí, se você for puxando sempre na espécie mais evoluída, que deu origem a outras espécies, você vai ver que nós, há 50 milhões de anos atrás, éramos algum tipo de mamífero bastante primitivo. Há 150 milhões de anos atrás, só existiam no planeta como mais evoluídos os répteis. A gente era um réptil por aí. Há 500 milhões de anos atrás, o que tinha de mais evoluído na Terra eram os peixes. Então, se a gente vem da linhagem evoluindo, nós, há 500 milhões de anos atrás, éramos uma espécie de peixe em algum canto do planeta. E assim, recuando, 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 nós vamos chegar a um período de 1 bilhão de anos atrás, em que a Terra abrigava apenas as chamadas algas azuis. Há 1 bilhão de anos, nós éramos algas azuis. Se eu puxar para antes do período do 1 bilhão de anos, não tem matéria orgânica, vida orgânica no planeta. O que tem são estruturas que já tinham o fundamento da vida orgânica, mas não era a vida orgânica como nós conhecemos. É um período que as teorias científicas chamam de período pré-cambriano, onde existia dentro dos lagos uma substância gelatinosa que eram chamados de coloides ou de coacervados, numa teoria criada por um cientista russo chamado Alexander Ivanovich Oparin. Ele escreve essa teoria em 1935. Em 1938, 3 anos depois, a obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, fala a mesma coisa, mas dá um outro nome para esta substância gelatinosa que cobriu os mares. Emmanuel chama de protoplasma, o plasma primitivo, uma substância gelatinosa que teria dado origem à vida, são os coacervados da teoria de Oparin, que o mundo científico hoje admite dentro da teoria heterotrófica da origem da vida. Então, essas leituras, elas vão nos apontando que antes do período da chamada vida cambriana, da vida orgânica, haviam as organelas celulares, elas estavam dispersas nesses mares tépidos, e depois a célula fechou e criou a vida. Então, havia estruturas biológicas bastante complexas, moléculas bastante complexas, que são as proteínas. Mais para trás, as moléculas mais simples que tínhamos eram os aminoácidos, que são substâncias muito pequenas, muito simples. E quanto mais você vai recuando, mais simples são as moléculas que existiam no planeta, até você chegar no ponto das moléculas mais simples que existiam na Terra, que era metano, vapor de água,
metano, vapor de água, amônia e gás carbônico. Era o que tinha de mais primitivo na Terra. Então, se você for desmontar essas moléculas, você vai ver que elas são formadas de átomos muito simples, como hidrogênio, carbono, oxigênio, que são moléculas, são átomos muito ligados à química orgânica. Ali, nós poderíamos dizer que existe um princípio vital, mas aí você diria, mas é difícil entender. É fácil entender um princípio espiritual ligado num peixe, ligado numa alga, ligado num cachorro, ligado num ser humano, mas um princípio espiritual ligado num átomo, numa matéria inorgânica, numa pedra, como é que pode? Pois é, o espírito, ou melhor, o princípio espiritual, ele não encarna na pedra, ele experimenta. Ele não, porque a pedra não tem vida orgânica para começar e morrer, ela não tem vida no sentido de você dizer, olha, agora acabou a existência da pedra. Então, o princípio espiritual, ele experimenta nesses elementos e na medida em que ele vai ganhando experiência, ele vai experimentando as combinações químicas, ele vai fazendo as combinações. Então, nesse período aí, nós estávamos experimentando, sim, ainda em corpos inorgânicos, experimentando nos átomos as ideias de ligação, administrando o mundo complexo de um átomo que tem vários prótons, vários elétrons, e tem os nêutrons, administrando o núcleo, acompanhando o desenvolvimento do átomo, como é que aquele átomo consegue manter o seu equilíbrio. Estávamos ali num átomo aprendendo isso, até chegarmos no átomo primitivo, que é um próton, um elétron, um átomo de hidrogênio. Primeiro a gente tem que começar administrando um átomo que seja simples, um átomo que não tenha muita complexidade, o átomo primitivo. A partir daí você vai acompanhando, administrando átomos mais complexos, depois moléculas inorgânicas, moléculas orgânicas, a formação das moléculas complexas para formar depois as proteínas para dar origem aos coloides que vão originar os coacervados, que vão formar as primeiras vidas orgânicas, que vão evoluir no planeta através da evolução das espécies até chegar à espécie humana. Então, é uma longa caminhada que o princípio espiritual faz até chegar à condição humana. Antes dele chegar à condição humana, toda a saga que o princípio espiritual faz para chegar até a condição humana é um período de desenvolvimento do instinto e não da inteligência, não dos aspectos morais. O objetivo do período anterior à espécie humana é o desenvolvimento da capacidade dele sobreviver, dele promover a sua libertação do seu predador, ele conseguir buscar água, ele conseguir manter a reprodução da sua espécie. Esse exercício repetidamente feito é que vai construindo na criatura o arcabouço de conhecimentos que são, na verdade, os instintos. Como é que um animal aprende a se defender de um predador? Encarnando várias vezes e descobrindo as formas alternativas de fuga para que ele consiga se apresentar em condições de sobrevivência. É isso que dá para nós a capacidade do desenvolvimento do instinto. O instinto, portanto, ele vai se construir muito lentamente ao longo de muitos e muitos e muitos milênios, milhões de milênios, para que a gente consiga desenvolver a capacidade que hoje nós apresentamos. É aí que a gente percebe como é que se foi construindo, porque nós saímos da simplicidade para a complexidade, porque os corpos que nós passamos a habitar eram corpos mais complexos. Então,
nós fomos aprendendo a administrar estruturas cada vez mais dotadas de complexidade. E isso foi fundamental para que hoje nós conseguíssemos administrar esse arcabouço de células. Cada célula nossa, cada célula do nosso corpo tem um princípio espiritual que habita nela. Então, cada célula do nosso corpo, em cada uma delas, existe um princípio espiritual que habita nessas células. Nós temos um espírito, nós temos um espírito que habita esse universo de células, e em cada célula nossa há um princípio espiritual que habita em cada uma delas. Ele é um indivíduo que também está em processo evolutivo, não é ainda um espírito, então esse princípio espiritual nós ainda chamamos de princípio inteligente. Ele só vai se chamar espírito quando ele tiver consciência de si mesmo. Por enquanto, ele ainda está aprendendo as experiências de uma célula, uma coisa pequena, mas ele vai se desenvolver no curso dos milênios e vai, na medida que o tempo passar, se tornar cada vez mais capaz e, segundo aquilo que a teoria da evolução das espécies nos apresenta, ele vai desenvolvendo progressivamente corpos cada vez mais complexos. Então, no processo de desenvolvimento da criatura, existe um momento muito importante, que é quando, desse processo evolutivo todo, nós chegamos a uma condição em que nós tomamos consciência de nós mesmos. Quando nós chegamos no ponto em que tomamos consciência de que nós existimos, nós deixamos de ser chamados simplesmente de princípio inteligente, e o princípio espiritual passa a se chamar, então, espírito. Nós não podemos dizer que um cachorro tem espírito. Ele tem um princípio espiritual, sim. Nós também temos um princípio espiritual. O meu princípio espiritual já é chamado de espírito, e o princípio espiritual que habita um cachorro é chamado de princípio inteligente. Por que essa diferença? Porque, como o animal ainda não tem consciência de si mesmo, ele não responde pelas coisas que ele faz. Ele não possui o aspecto moral na sua vida. Ele não responde pelos atos que ele faça e que possam ser entendidos como indesejáveis para a espécie humana. Por exemplo, o leão não responde no mundo espiritual pelas zebras que ele comeu. Por quê? Porque ele não tem compreensão moral daquilo que ele faz. Como ele não tem compreensão moral, o que se espera do animal é apenas o desenvolvimento da inteligência, para que ele saia da ignorância na direção da inteligência. É isso que se quer dos períodos infra-hominais, do período anterior ao surgimento da criatura humana. O que se pede simplesmente é que o indivíduo ele desenvolva as potencialidades intelectuais que ele possua. Quando nós alcançamos a condição hominal, ocorre uma mudança muito forte. Taram! Primeira, deixamos de ser chamado de princípio inteligente, passamos a ser chamado de espírito. Segundo, nós, por havermos alcançado a razão, ganhamos o livre-arbítrio que o animal não possuía. Ganhamos o livre-arbítrio. Junto com o livre-arbítrio e com o rótulo de espíritos, nós agora ganhamos a possibilidade de que a lei de causa e efeito comece a agir sobre nós. Quando alcançamos a condição humana, surge dentro de nós um segundo universo que antes de sermos homens não existia,
que é o universo moral. A partir do momento que chegamos na condição humana, não é mais suficiente o desenvolvimento apenas da inteligência. O indivíduo, agora, para promover o seu crescimento espiritual, precisará desenvolver também os seus aspectos morais. Então, dos animais, dos vegetais, espera-se apenas que ele cresça e se desenvolva. E ele tem dentro dele, para manter a sua sobrevivência, um elemento muito importante chamado instinto de conservação. O instinto de conservação faz com que o animal fuja do seu predador, ataque os seus predadores, mate as suas presas para comer, porque ele precisa se manter, precisa sobreviver, ele tem que comer. Então ele vai, corre atrás dos outros, mata, come a carne deles. Todo esse processo está dentro do instinto de conservação. Está dentro da quadra que a gente poderia esperar dos indivíduos que ainda não alcançaram a condição hominal. No nosso caso específico, nós somos oriundos de um específico grupo de seres do planeta, que são os antropóides. Existe na Terra, hoje, 4 tipos de antropóides, que são os gorilas, os chimpanzés, o orangotango e o gibão. Somente esses 4 são antropóides, os mais são macacos. Existem algumas características que nos distinguem deles, mas eu vou dar só uma. O polegar é separado dos 4 dedos da mão. Isso aqui foi um processo evolutivo extraordinário que nos permitiu essa mão em pinça, esse dedo em pinça, que foi, nossa, extraordinário para o nosso desenvolvimento. Os macacos costumam ter os dedos mais próximos, o polegar não está tão distante dos outros 4 dedos e, portanto, tem menos habilidades manuais. Os antropóides não. Então, ali no período em que nós éramos antropóides também, qual era o nosso comportamento? Nós possuíamos um comportamento de grupo, nós éramos gregários. Vocês veem que os chimpanzés, eles andam em bando. Os gorilas, eles andam em bandos. Então, nós temos uma ancestralidade gregária. Nós temos uma ancestralidade que anda no coletivo. E dentro dessa nossa ancestralidade, quando a gente chegou na chamada faixa inaugural da razão, que foi a chegada na condição humana, quando nós chegamos aí, houve uma coisa bem interessante. Nós começamos a ter o desenvolvimento da nossa intelectualidade sem abandonar práticas que a gente tinha na nossa história ancestral. Nós entramos na faixa hominal com muitos resíduos da nossa ancestralidade animal. Então, como era a nossa ancestralidade? Nós éramos gregários, vivíamos em bando, tinha um macho alfa que tomava conta daquele grupo. As relações elas eram promíscuas, nós tínhamos relacionamentos entre os integrantes do bando sem nenhum tipo de fidelidade, e nós éramos onívoros. Quando nós éramos na nossa ancestralidade, os chimpanzés, eles comem de tudo. Os gorilas são herbívoros, mas os chimpanzés são onívoros. Comia passarinho, comia ovos, comia raízes, comia fruta, tudo que tinha pela frente os nossos ancestrais comiam. Nossa dieta era uma dieta onívora. E uma vida aonde nós havíamos aprendido a andar em bando para nos defendermos. Então, nós tínhamos ferramentas, nós tínhamos feito a pedra polida, a pedra lascada, a gente com isso atacava as pessoas, jogava pedra. Observe o comportamento dos chimpanzés, que eles jogam pedra, jogam pau, atacam com pau, eles se armam para lutar. Todas essas
variáveis nós trouxemos. Só que quando eu olho para um chimpanzé fazendo isso, não há nenhuma consequência moral para ele, porque ele está dentro da espécie dele na condição de animal. André Luiz, quando fala sobre essa questão das faixas inaugurais da razão, ele compara o raciocínio que está surgindo como se fosse uma linha tracejada. Quanto mais o animal pensa, ele risca. Quando ele age por instinto, ele levanta a pena, e aí vai fazendo uma linha tracejada. Eu gosto mais da imagem de uma lanterna. Quando o animal pensa, acende a lanterna. Quando o animal age por instinto, apaga a lanterna. Então, os animais eles estão com as suas lanternas acendendo e apagando. Você vê que certos cachorros eles têm uma habilidade para ter comportamento bastante já com demonstrações de surgimento de lampejos de inteligência, abandonando o instinto puro. E isso é porque ele está se aproximando das faixas da razão. Então, esse lampejo foi acontecendo até que, quando chegou no ser humano, a luz acendeu e não apagou mais. O pensamento ficou contínuo. Essa é mais uma coisa que a gente ganha quando chega nas faixas hominais. Nós ganhamos o título de homens, nós ganhamos o livre-arbítrio, nós ganhamos o pensamento contínuo e ganhamos a lei moral. Sim, nós ganhamos a lei moral a partir daí. É na condição hominal que a gente vai poder falar sobre certo e errado, sobre bem e sobre mal. Não tem sentido falar de bem e mal nas faixas anteriores à espécie humana, aonde apenas o instinto é que nos governava. Quando nós chegamos ali, no período da chamada fase hominal, a lei moral ela começa a fazer sentido para nós, só que nós não temos essa lei completamente desenvolvida. A lei já existe toda dentro de nós, sim, ela existe. Da mesma forma que um autor, quando escreve um quadro, ele assina o seu nome no quadro, Deus também assinou a sua obra. A assinatura de Deus em nós é o código moral que ele deixou dentro de cada um daqueles que ele criou. Nós somos dotados, portanto, de uma lei. Só que a nossa condição intelectual, na saída da animalidade para a hominalidade, não nos permite perceber isso. A gente não consegue perceber que está vivendo um período de encontro com a lei moral. Então, os nossos impulsos, quando a gente atravessa essa fronteira para a hominalidade, é seguir com as mesmas condutas que nós tínhamos no mundo animal. Qual eram as nossas condutas da nossa ancestralidade? Pois é, são as mesmas condutas comportamentais que nós iremos manter quando nós ingressamos no período hominal. Mas a lei moral que está em nós, ela está em germen. Ela não está totalmente aberta. Até hoje a gente não tem a lei moral evidentemente, claríssima para nós, porque ainda tem muita coisa que a gente ignora, então a gente vai se desenvolvendo e vai dando condições para que essa lei moral desabroche. Ela vive dentro de nós como uma semente, onde dentro da semente já existe a árvore adulta, desde que você dê as condições para que essa semente se desenvolva e aí então surja a árvore que está escondida dentro da semente. Assim também nós trazemos a semente da lei moral dentro de nós. Questão 637 de O Livro dos Espíritos tem essa observação que Kardec faz quando ele diz, no último parágrafo de um comentário que ele aplica à questão 637, ele diz o seguinte: desse modo, o homem é responsável pelo mal que compreenda que opera. Dessa maneira,
O homem civilizado que comete uma simples injustiça é muito mais culpado do que o selvagem que se entrega a seus instintos. Ou seja, a responsabilização da criatura humana diante da lei moral, ela não é igual para todos. Ela decorre da capacidade de entendimento desta lei moral que existe dentro de nós. A lei moral está em nós, legal, é verdade. A lei moral está em nós. Mas quanto é a minha compreensão da lei moral? O quanto eu entendo que isso é certo, que isto é errado? Durante um bom período, eu vou estar na condição hominal, mas eu ainda não refleti sobre os aspectos morais. Eu sou homem na condição orgânica, eu sou homem na capacidade de raciocinar melhor para caçar, para pescar, desenvolvo instrumentos de caça mais específicos, eu construo roupas para me abrigar, eu posso fazer casas que são mais hábeis para que eu me agasalhe, eu consigo fazer ferramentas mais complexas porque o conhecimento intelectual ele antecede ao conhecimento moral. Então a gente ingressa no mundo nominal, mas a parte moral não veio junto instantaneamente, não veio. Então nós nos tornamos, quando seres ainda da idade do homem de Cro-Magnon, no período do Neolítico, nós éramos indivíduos que tínhamos já um avanço cultural bastante expressivo. Esse período dos homens de Cro-Magnon, do chamado Neolítico, é um período no qual houve um ingresso maciço de espíritos de outros lugares do universo que se somaram a nós para impulsionar o nosso progresso, justificando o avanço vertiginoso que a história da humanidade teve no segundo período da pré-história. O período do Paleolítico, o homem passou 1 milhão de anos, e no período do Neolítico, nós ficamos 10 mil anos. E nós conseguimos fazer uma mudança incrível nesses últimos 10 mil anos. Como é que foi isso, hein? Como é que a gente era tão ignorante e, de repente, virou uma chavinha e nós começamos a desenvolver uma pré-história muito mais interessante, com muito mais recursos de inteligência, de tudo, pela chegada dessas entidades bastante inteligentes que habitavam entre nós. Só que o mundo moral não veio junto. O mundo moral não veio junto, porque o mundo moral ele só vai desenvolver quando nós compreendermos que aquilo que fazemos não é correto. E durante um período longo, a gente faz e não associa uma coisa com a outra. Não associa. Quando, por exemplo, nós começamos a nossa fase hominal, quando nós começamos a ser homens, nós éramos nômades. Nós migrávamos o tempo todo. Por que nós éramos nômades? Isso foi importante, porque a gente se espalhou pelo planeta. Mas nós éramos nômades porque a gente não sabia plantar. A gente comia, jogava a semente fora e ia embora. E nunca se atentou que aquela semente ela germinava e que dava origem à planta semelhante àquela de onde eu tirei aquele fruto. Foram precisos muitos milênios para que o homem descobrisse que quando ele carregava dentro das suas bolsas de couro as sementes de trigo ou de outros cereais que ele se alimentava, que elas germinavam dentro da bolsa, que elas eram úmidas de couro. E aí alguém disse, olha, isso aqui pode germinar. Aí foi que ele colocou no chão e deu origem a uma árvore, que foi dar origem à planta que a gente depois iria se alimentar. Isso é muito importante, porque a descoberta da agricultura vai transformar a humanidade, a gente deixa de ser nômade, passa a ser sedentário, cria a ideia de território, cria a ideia de um território para proteger, e aí a gente se arma, mata o que invade, entra uma nova fase do nosso desenvolvimento. Mas veja que nós comemos durante muito tempo e não percebíamos que a semente dava origem a uma nova planta. Assim também, nós fomos fazendo as coisas e não nos
nos atentávamos que aquilo que fazíamos fazia mal para nós. Então a gente vai fazendo e não vai fazendo a conexão, o nexo entre a causa e o efeito. Não consigo entender. A lei de causa e efeito não era muito clara, porque nós, naquele período, não entendíamos que o mal que eu estou agora decorre do mal que eu fiz lá atrás. Para que eu consiga fazer isso, vai tempo para que eu consiga fazer. Então, nós tivemos um período muito longo em que as nossas ações poderiam ser consideradas um mal, mas este mal não tem o grau de responsabilidade que um homem civilizado tem pela falta de compreensão do fenômeno da vida. É o desenvolvimento progressivo da intelectualidade que vai nos dando a visão de que aquilo que eu estou fazendo não é bom. E aí, a partir do momento que essa descoberta é feita, as consequências morais nos chegam. Ou seja, não é o agir que diretamente vai produzir o sofrimento na criatura. É a compreensão de que aquele ato não é correto que promove o sofrimento do ser. Então, Kardec comenta: é assim que um homem civilizado é muito mais culpado quando comete uma simples injustiça do que um selvagem que se entrega a seus instintos. Um selvagem que ataca sobre uma outra tribo, mata e come o indivíduo da tribo contrária, ele tem menos responsabilidade diante da lei do que o civilizado que cometeu uma injustiça. Bom, mas ele matou uma pessoa, ele comeu uma pessoa, ele é um canibal. Mas a compreensão que ele tem das coisas não é a mesma, de onde decorre que o mal ele não está no ato. O mal, ele e suas consequências repousa na compreensão que eu tenho daquilo que eu faço. Diz Jesus: a quem muito será dado, muito será cobrado. Em outras palavras, aquele que já conhece bastante da lei moral, esse terá cobranças da sua consciência mais efetivas. Porque o texto do Cristo diz que vai ser cobrado, mas não diz por quem. Quem vai cobrar é a própria consciência. É o ser em si que se cobra daquilo que fez. Algumas pessoas, inclusive, dizem assim, equivocadamente: ah, então eu nem vou querer aprender, porque se eu ficar ignorante, eu sofro menos. Então é melhor eu ficar sem saber, que quanto menos eu sei, menos eu me cobro, então menos infeliz eu sou. É um raciocínio. É um raciocínio, mas é a felicidade do bruto, não é? Você querer ficar sem saber nada, sem ouvir e sem ver, na expectativa de que com essa estratégia você vai conseguir libertar-se do fenômeno, das consequências que a lei de causa e efeito nos oferece. É até uma opção que a gente pode ter. Mas, naturalmente, o desenvolvimento da intelectualidade ele vai se dando. Nós vamos. Só o ato de viver já desenvolve a nossa inteligência. Então, a compreensão das coisas ela vai vindo. E os seres, à medida que vão compreendendo as coisas, eles vão despertando, eles vão acordando para as consequências morais que as coisas possam ter. Então, existe sim a lei de Deus, e dentro da lei de Deus existem dois grandes pacotes. Existe a lei do mundo físico, as leis da matéria, lei da gravidade, as leis da mecânica celeste, tem as várias leis, as leis da química, as leis da biologia, e existem as leis morais. O mesmo autor das leis do mundo físico é o mesmo autor das leis morais. E essas leis morais, elas vão reger a criatura no espaço hominal. Então, vamos ser regidos por ela. E é ela que vai impulsionar a nossa condição de acesso a sociedades melhores.
Então, assim que nós saímos da condição animal para entrarmos na condição hominal, com as nossas dificuldades, com as nossas crises, com as nossas ignorâncias, nós não podemos estar reunidos com espíritos muito avançados, não dá. Nós temos que nos reunir com os espíritos que são do mesmo naipe que nós. É por isso que os planetas possuem sociedades que pegam recortes da humanidade. A humanidade não é a população da Terra. A humanidade é a humanidade do universo. Nós somos um recorte da humanidade. O recorte daqueles que saíram da condição animal, mas ainda têm muita dificuldade de entender a lei moral. Então, todos esses que estão nessa classe de estudos, eles se reúnem em planetas onde encarnam somente esses que são assim mais difíceis, para que exista um processo de lapidação recíproco. Nós muitas vezes usamos nos nossos jardins, das nossas casas, umas pedras bonitas chamadas seixo rolado, umas pedras arredondadas, lindas, que a gente põe nos vasos, que a gente vê. Elas são muito bonitas. Elas são colhidas na foz dos rios. A gente vai na foz do rio e no fundo da foz dos rios existe o seixo rolado. E a gente diz, nossa, mas que coisa linda, olha como Deus fez essa pedra tão bonitinha. Não, 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 ele não fez assim ela bonitinha, não. Essas pedras, elas eram todas pontiagudas, todas pontudas, cheias de pontas, mas elas estavam lá na nascente do rio. A correnteza do rio foi rolando essas pedras ao longo da extensão do rio. E essas pedras foram batendo uma na outra, foram ralando, foram se atritando e foram perdendo as pontas. E assim elas vão bolando no rio e rolando, e quando chega na foz, está tudo lisinho. Elas se construíram lisas pela rolagem que elas fizeram no fundo dos rios, chegando lá na foz, como se elas tivessem todas sido trabalhadas desde o princípio assim. Não. Elas se tornaram assim pela convivência, pelo atrito entre elas. O atrito entre as pedras pontudas deu origem às pedras redondinhas, lisas e bonitas. Assim é a nossa sociedade. O que Deus faz é nos colocar a todos dentro de uma condição em que espíritos de um determinado naipe vão viver juntos para que eles desenvolvam as suas experiências e aprendam pela repetição o que é o certo e o que é o errado. Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, quando trabalha o processo do surgimento da consciência humana, nos diz o seguinte, que durante o longo período animal, nós armazenamos instintos que foram positivos, foram ótimos para a nossa sobrevivência. Para criar um instinto, nós tivemos que repetir milhares de vezes para que aquilo se armazenasse em nós. Quando nós chegamos na condição hominal, esse mesmo instinto tem que ser vencido pela razão. Eu tenho que vencer o instinto vai continuar existindo, mas eu tenho que desenvolver algo que vai se sobrepor ao instinto, que é a razão. A razão tem que dominar o instinto. Enquanto a razão não dominar o instinto, prevalecerá o instinto no comportamento humano. E nós seremos movidos pelas nossas paixões, pela impulsividade, pela falta de temperança na nossa conduta. Por quê? Porque o instinto está mandando na razão. Só que o sofrimento que a gente vai experimentar pelo predomínio do instinto sobre a razão vai fazer com que a gente diga, isso aqui não é legal. Eu não vou diminuir meu instinto. O instinto vai continuar na posição que ele está. Mas a razão vai subir e vai dominar o instinto. Enquanto o instinto domina a razão, diz Joana que nós somos movidos pelo atavismo. Os instintos, quando dominam o comportamento humano, ela chama de atavismo. Então, eu digo, eu não consigo, não. Eu agredi mesmo, eu ofendi mesmo, eu bati mesmo.
eu não consigo ter uma vida sexual regrada, são atavismos. De onde vem o atavismo? O atavismo vem do instinto, que ainda não está conseguindo ser trabalhado. E o ser humano, já na condição nominal, mas ainda carregando uma forte carga de instintos, ele não consegue se desembaraçar, ele não consegue se libertar desse doloroso mecanismo que nós nos encontramos e que vai precisar de experiências para isso. Aí diz ela, da mesma forma que o instinto precisou de repetições para que ele se implantasse sobre a criatura, agora, na condição nominal, nós precisaremos repetir tantas vezes quantas se fizerem necessárias para que nós aprendamos que agora a ação instintiva não deve mais governar as nossas ações, que nós temos que ter uma segunda camada, que é a camada da razão, que deve se sobrepor aos instintos para que essa inteligência, fazendo desabrochar o mundo moral, iniba as ações do instinto. Eu posso, por exemplo, instintivamente dizer, tem pouca comida, eu vou comer tudo, porque eu tenho que sobreviver. Assim nós fazíamos. Os animais brigavam por comida dentro do bando, um pegava um pedaço, saía correndo, o outro saía atrás. Era assim. Nós pensávamos em nós individualmente. Por quê? Porque isso era da fase animal. Quando eu estou na fase hominal, eu posso fazer uma coisa, pegar comida, esconder e comer sozinho e os meus familiares ficarem com fome. Instinto animal se sobrepondo à razão. Só que depois de muita repetição e a descoberta dos males que isso traz, eu vou dizer, eu não posso fazer isso, vou ter que dividir, ainda que eu coma menos, não fique completamente satisfeito, mas essa é a minha sina, eu não posso, eu vou dividir. Para que eu chegue nessa compreensão, quantas experiências de ficar com tudo para mim eu tive que passar para que eu descobrisse, nossa, eu comi tudo e agora fiquei sozinho porque os outros morreram. Eu comi tudo e eu fui expulso do bando porque descobriram que eu comi isso tudo e não dei para ninguém. E agora eu fiquei sozinho porque me expulsaram. Não é legal. Para que eu possa ter pessoas ao meu lado, eu tenho que aprender a partilhar. Para que eu chegue nessa conclusão, meu Deus do céu, quantas experiências. Para que eu descubra a monogamia, quantas experiências poligâmicas eu tenho que viver e quantas consequências amargas da poligamia eu tenho que experimentar para que eu diga, eu não posso ser assim. Eu preciso mudar. Então, são esses experimentos que vão promovendo em nós o processo de desenvolvimento da razão, inibindo os impulsos da irracionalidade, porque agora a criatura humana está em melhores condições de entendimento da vida. E daí nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, uma questão extraordinária, que é a questão 614 da obra básica. Essa questão é a primeira questão da terceira parte, é a que abre as chamadas leis morais. Kardec pergunta o que é a lei divina ou a lei natural, e os espíritos respondem que a lei divina e natural é a única verdadeira para a felicidade do homem. Olha só. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Em outras palavras, ele pode procurar a felicidade onde ele quiser, mas só existirá na lei divina. Enquanto nós somos animais, enquanto nós não chegamos à condição nominal, eu não tenho perspectiva de felicidade, eu não entendo felicidade, eu não entendo. Felicidade, para mim, é o atendimento às necessidades mais básicas: comer, beber, satisfazer o sexo, dormir, as condições mais impulsivas, os pulsos da natureza. Felicidade para nós seria esse universo de experiências. Mas quando eu chego na condição hominal, meu Deus, eu enxergo a felicidade como uma outra coisa. E esse conceito de felicidade ele vai se transformando, quanto mais a gente evolui, mais sublime esse sentido de felicidade vai se tornando. Então, ela é a única verdadeira para a felicidade do homem. Quer dizer, eu posso
Posso buscar a felicidade em muitos lugares, mas a única que vai oferecer a felicidade para a criatura humana é a lei divina. Só a lei divina. E aí o texto segue dizendo: indica-lhe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E depois vem a frase mais importante da resposta: e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a infelicidade, ela é a decorrência do nosso afastamento da lei de Deus. Qual é a conclusão disso? A conclusão que a gente tem é que existe um caminho que é o caminho do cumprimento da lei de Deus. Se nós seguirmos nesse caminho, que é o caminho do cumprimento da lei, nós seremos felizes. E quando nós saímos desse caminho, nós automaticamente somos infelizes. E a infelicidade vai produzir na criatura os sentimentos de desconforto que vão conduzi-lo de volta ao veio central, que é a felicidade. A lógica que isso nos traz é que não existem dois caminhos, que às vezes a gente fala. Tem um caminho do bem e tem um caminho do mal. O caminho do rio e o caminho da floresta. Minha filha, não vá pelo caminho da floresta, vá pelo caminho do rio. Como se existissem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Não tem. Só existe um caminho, que é o bem. Fora do bem é descaminho. Jesus dizia assim: quem não ajunta comigo, espalha. Ora, só o fato de eu não ajuntar, já estou ajudando a espalhar. Não existe neutralidade no bem e no mal. Não existe neutralidade. Ou você está seguindo a lei de Deus, ou você está fora dela. Quando você está fora dela, você está ao arrepio da lei e, consequentemente, o sofrimento, a infelicidade é que nos alcança. Então, a infelicidade, ela é o mecanismo da lei de causa e efeito para trazer as criaturas de volta para a lei divina. Se não existisse infelicidade pelo descumprimento da lei, nós não teríamos a garantia de que todos seriam felizes no final. A garantia de que todos os espíritos no futuro serão felizes, mesmo esta pessoa que você está pensando agora, também vai ser um espírito de luz, ele também vai descobrir e vai se transformar. Todos nós, todos iremos encontrar, por quê? Porque fora do caminho da lei natural existe infelicidade. Não é bem sofrimento, é infelicidade. Vou fazer um parênteses aqui. Existe diferença entre infelicidade e sofrimento, tá? Sofrimento é uma coisa e infelicidade é outra. O que a lei divina diz é que não haverá infelicidade, ela não diz que não haverá sofrimento. Pode ter sofrimento, mas é sofrimento sem infelicidade. Não sei se eu confundo vocês com o que eu digo, mas Paulo de Tarso, na pregação do Evangelho, sofreu muito, mas não foi infeliz. Alcione, na obra Renúncia, sofreu miseravelmente, não foi infeliz. Não foi infeliz. Então, a infelicidade está na alma e o sofrimento está no corpo. Cumprir a lei de Deus retira a infelicidade, que é a dor da alma, mas não retira necessariamente a dor do corpo. Questão 738A do Livro dos Espíritos diz assim: os espíritos, que são o objeto de toda a solicitude de Deus, são os seus filhos. Então, os filhos de Deus e objeto de toda a solicitude são os espíritos, não são os homens. Aí tem um ponto de assim, os homens, ora, os homens. Os homens são simples uniformes com os quais eles se vestem. Então, o objetivo de Deus não é garantir a felicidade dos homens. O objetivo de Deus é garantir a felicidade dos espíritos. É isso que ele quer. Então, a lei de Deus, ela garante a felicidade nesse sentido, da felicidade plena e verdadeira dos seres. É aí que está a condição do entendimento do que seja o objetivo de todas essas coisas. Daí a gente vai viver, nós vamos experimentar, nós vamos rentear uns com os outros dentro de um determinado quadro evolutivo, que é o do nosso orbe, e dentro deste quadro evolutivo, nós vamos,
nós vamos encontrar uma possibilidade maravilhosa de desenvolvimento do nosso eu, na medida em que nós formos descobrindo as consequências do bem e do mal que nós fazemos. O mal, na verdade, ele não está na lei divina. Ele não está. O mal é a desobediência do homem diante da lei divina. Então, existe um veio que é o bem. Praticar a lei de Deus é o bem. E não praticá-la é o mal. A não prática do bem é a criação do homem. Porque é o homem que criou a desobediência da lei. E ao criar a desobediência da lei, ele criou para si a infelicidade. A infelicidade é o fruto da desobediência. Só que, como ele vem da animalidade, ele sai dessa rota e ele não sente que está errado. Ele sai e erra. E, não, eu matei mesmo, não sinto nada, não. Matava de novo. Isso é sinal de quê? De que nós estamos ainda dentro do atavismo, que as nossas ancestralidades, que o nosso período animal ainda domina a razão. Então, o ser humano acha que está correto, tem que matar mesmo, tem que agredir, ele tem que ser promíscuo, ele tem que roubar. Ele não entende como é que... Não, eu tenho que ser assim mesmo, tem que olhar para mim. Então, aquilo que era instinto de conservação se corrompeu em egoísmo. O instinto de conservação, se não for bem tratado, ele dá origem ao egoísmo do lado de cá. Só que os espíritos sabem, né? Os mentores sabem que nessa transição da animalidade para a hominialidade, nós vamos fazer muita besteira. A gente vai ratear muito nesse caminho do bem. Vai ratear muito. Porque não sabe direito. Então, as consequências são menores, porque a minha compreensão não me dá essa leitura. Então, você tem os selvagens que eles atacam, eles se matam, eles comem uns aos outros. Não tem problema. A lei divina ainda não está desabrochada neles. Então, portanto, a responsabilização que esses indivíduos têm é muito menor. E aí é preciso que haja um despertamento dessa lei dentro de nós. Só que, meu amigo, se nós formos esperar que a criatura humana descubra sozinha, nós estamos fritos. Nós não iremos avançar, porque existem muitos impulsos dentro de nós, que são impulsos animalescos, que tem uma dificuldade enorme de nós nos libertarmos dela. Então, o que faz o governador planetário para refrear a animalidade da criatura humana? Qual foi a estratégia utilizada pelo governador planetário para que nós não tateássemos pelo escuro, descobrindo por nós mesmos a lei de Deus e desenvolvendo em nós o domínio dos impulsos para que a razão prevalecesse? Ele usou um instrumento que se chama religião. O que fez o governador planetário? Derramou sobre o planeta diversos reveladores que, desde as épocas mais remotas, vieram dizer para nós: olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Gurus que vinham e diziam: não, existe vida após a morte, você não pode fazer isso, olha, se você fizer o mal, você vai ser castigado. Essas religiões, sejam elas dogmáticas, não dogmáticas, ritualísticas, gente, eu não estou muito preocupado com isso, não. Porque o mais importante aqui é alertar as pessoas de que isso não pode ser feito. Então, às vezes, deuses vingativos, deuses cruéis, deuses punitivos foram apresentados para as civilizações para refrear os seus impulsos. Olha a inteligência do governador. Não, tudo bem, é um deus aí bastante esquisito, mas é o que vai dar a eles a contenção dos excessos.
Então, a religião ela teve um papel muito importante na construção do ideário humano sobre o bem e o mal. Sobre o bem e o mal. E é interessante nós observarmos que, nas religiões, as punições para os que desobedecem, elas podem ser diferentes. É caldeirão, é tortura, é joga no fogo, é rasgado. As punições no mundo espiritual para as almas, meu Deus, são as mais diversas. Mas o código ético para viver aqui é o mesmo, sabia? Tem que amar os outros, tem que valorizar a sua família, você tem que procurar amar as pessoas. O código do lado de cá é o mesmo. Porque é exatamente isso que se quer, que as pessoas elas desenvolvam as suas habilidades em termos intelectuais, a ponto de que o atavismo, que vem dos nossos instintos, sejam refreados pelos conceitos religiosos que a gente vai encontrando em cada cultura. Então, é lindo nós observarmos o surgimento das religiões como a, a forma como o governador planetário desenhou para que nós avançássemos em alguns milênios aquilo que nós precisaríamos de muitos, muitos milênios para descobrir sozinhos. Esses homens vêm, trazem suas doutrinas, as pessoas corrompem as doutrinas deles, porque nós somos muito brutos mesmos. Vou dar só um exemplo de Jesus, que ensinou o amor, e a gente, em nome desse amor, corrompeu a mensagem dele completamente. Nós somos assim mesmos, a gente pega as doutrinas mais bonitas e transforma numa coisa horrível, pela nossa pequenez, pela nossa dificuldade de lidar com tudo isso, e fazemos do próprio instrumento do bem e o mal. As religiões vêm para nos ensinar o bem e a gente corrompe isso, porque o mal, na verdade, surge do ser humano. O bem é a lei de Deus, já o mal é o fruto da desobediência do homem diante dessa mesma lei. Quanto mais nós desobedecemos a lei, tanto mais a gente se compromete. E assim, muitos de nós observamos um princípio que o Espiritismo tem e ficamos nos questionando. Porque o Espiritismo diz que todos nós, no final, seremos felizes, que esse é o destino de todos nós. Não, no final, todo mundo será feliz, os espíritos serão todos felizes e tal, seremos almas evoluídas e alcançaremos a felicidade, etc. E aí nós dizemos assim, ué, mas se todos nós seremos felizes, se o destino de todos nós é a felicidade, por que Deus fica suvinando, fica com avareza de nos entregar essa felicidade? Por que não entrega logo? Você já vai ser feliz mesmo? Por que você não entrega logo? Vai ser feliz? Então dá logo felicidade para nós, tira dessa dificuldade que a gente está vivendo, sofrimento, poxa, vai ser feliz. Dá logo a felicidade desde agora. Por que essa maldade de Deus de não nos entregar a felicidade desde este momento, mas ficar dizendo, não, eu vou dar, mas só lá na frente, agora não vou dar. Por que a lei de Deus é assim, hein? Por que Deus não nos deu logo de cara esta felicidade? É porque a felicidade é o que diz Joana de Ângeles no prefácio do livro Conflitos Existenciais. A felicidade é uma conquista. Nós temos que conquistar. E como é que se conquista a felicidade? Através do amor. A felicidade é a vivência do amor. É isso que faz a felicidade. Porque, veja, a lei de Deus é um única verdadeira para a felicidade do homem. O dia que não deve fazer, deixar de fazer, isso a infelicidade dela se afasta. Então, é o nosso afastamento da lei de Deus que nos faz infelicidade. Se eu viver a lei de Deus, eu não sou infeliz. Então, por que eu sou infeliz? Porque eu não vivo a lei de Deus. Se eu vivesse a lei de Deus, eu não era infeliz, gente. Eu não era infeliz. É essa nossa ilusão de que a vida material é a mais importante que faz a gente fazer besteira.
Como eu não amo, como eu tenho ódio, eu tenho mágoa, eu me vingo, tenho remorso, ressentimento, desejo de vingança e uma série de coisas, eu não experimento o amor, então eu não consigo ser feliz. Aí, meu Deus, me dá a felicidade. Então ama a criatura. Sem o amor é impossível ser feliz. Sem amar é impossível ser feliz. Você quer ser feliz? Então ame. Liberte-se da infelicidade através da vivência do amor. A nossa resistência em escolher o caminho, a nossa resistência em não escolher o caminho, só tem um caminho, não escolher o caminho, é que faz com que nós não consigamos entender a vida. Por que, que eu não entendo a vida? Porque eu não escolho o caminho, então eu não compreendo as verdades, eu não compreendo as coisas, porque eu não escolhi o caminho correto. E pelo fato de eu não escolher o caminho correto para compreender as verdades da vida, eu vivo de uma maneira miserável. Minha vida é horrível. A vida plena, a vida de felicidade está reservada para aqueles que escolhem o caminho e que encontram a verdade. Dizia Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho da lei de Deus, caminho da lei de Deus, eu sou o caminho aonde está toda a verdade da lei divina. Quando você encontrar esse caminho e viver esta verdade, você vai encontrar a vida plena. Em João, capítulo 8, versículo 32, Jesus dizia: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis que verdade? A verdade espiritual, meu amigo, que você é uma alma imortal, que existe lei de causa e efeito, existe encarnação. Aprenda a lei, descubra a lei moral, aprenda o sentido de todas as coisas, descubra tudo isso, e você automaticamente se libertará do sofrimento. O sofrimento, ou melhor, a infelicidade, ela é a condição inerente da ignorância das coisas. E na medida que eu vou me aproximando do amor, eu vou me aproximando do bem e vou me afastando do mal. O mal, ele vai perdendo força dentro de mim. Na medida em que eu vou me aproximando do bem, que é o destino de todos nós. Nós sabemos, e está escrito no livro A Gênese, que o mal é a ausência do bem. A ausência do bem. Se o mal é a ausência do bem, não é o contrário. Porque se ele fosse o contrário do bem, eu poderia ter uma neutralidade. Dizer assim, não, eu não faço bem, mas também não faço mal. Não. O mal é a ausência do bem. Então, aonde não tem o bem, automaticamente o mal já se fez. E o movimento espírita até sabe que o mal é a ausência do bem, sabe disso, até repete, o mal é a ausência do bem. Mas muitas vezes não reflete no que significa o mal ser a ausência do bem. Significa que o mal não tem existência real, que o mal ele é fruto apenas da ausência do caminho. Porque só existe um caminho. Quanto mais distante do caminho eu estou, quanto mais perdido no descaminho eu me encontro, mais eu estou diante do sofrimento, da infelicidade. E aí nós encontramos uma consequência lógica de tudo isso. A pessoa, às vezes, fala, mas é antidoutrinário dizer isso, né? Eu estou cheio de ódio. Ninguém está cheio de ódio. Porque eu não posso estar cheio de alguma coisa que não existe. Ao invés de dizer eu estou cheio de ódio, o certo doutrinariamente é dizer eu estou vazio de amor. Porque aonde o amor não existir, o ódio evidentemente se instala. É a ausência do amor que faz com que a criatura humana experimente o ódio, experimente o desejo de vingança, que decorre exatamente dos nossos equívocos,
da nossa dificuldade de entender a lei de Deus. É aí que nasce toda a dificuldade que a nossa espécie hoje experimenta, que é o fenômeno de sofrimento que a humanidade hoje atravessa, que decorre exatamente do seu descumprimento da lei de Deus. Se você olhar e disser assim, por que a humanidade sofre tanto? Qual é a razão de tanto sofrimento, de tanta infelicidade? É porque descumpre a lei de Deus. Não é castigo assim, não está cumprindo, depois eu vou dar. Não, é natural, isso é consequência natural. Peguem lá a questão 1009 de O Livro dos Espíritos. São vários autores espirituais que respondem, Platão, são 4. O último deles é Paulo o Apóstolo. E lá, acho que é o último parágrafo, acho que é o último, se não for o último, é o penúltimo. Paulo diz assim: e o que é o castigo? O castigo é a consequência natural de um falso movimento que o espírito faz, um conjunto de dores para desgostá-lo do caminho que ele escolheu. Então, o castigo ele não é, na verdade, uma punição arbitrária, ele é a consequência natural, porque a lei de Deus está dentro de nós. Quando eu não cumpro essa lei de Deus, quando eu não cumpro a lei de Deus, eu automaticamente experimento o sofrimento. Ele vem daí. Então, o castigo assim chamado é a consequência natural desse falso movimento que a gente fez, saindo do caminho na direção do equívoco. E aí a gente vai se defrontar com esse processo. E nós aqui constituímos uma espécie de sala de aula. Está neste ambiente, está neste lugar, apenas os espíritos que pertencem a um específico naipe, um padrão espiritual. Se você escapar desse padrão, você escapa do planeta. Basta que você consiga libertar-se de tudo isso. À medida em que você se liberta, você consegue garantir uma melhor felicidade para você. Então, é o desenvolvimento da criatura que vai fazer com que ela liberte. Eu acho a Terra horrível. Então evolua, meu amigo, para você não ficar aqui. Evolua, pode evoluir. Evolua que você não vai viver nesse local de sofrimento. Só que a Terra, ela fala especificamente de um ano letivo, né? Então a gente tem primário, tem primeiro fundamental, primeiro ciclo, fundamental, segundo ciclo, ensino médio, aí você tem faculdade, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a gente fica pensando, se a Terra é um ano letivo, qual ano letivo seria? Seria o ensino fundamental? Seria a Terra, o ensino médio? Qual é a classe que a Terra representa? A Terra é a alfabetização, tá? A alfabetização é a Terra. E eu vou provar. Olhem para cá, para isso que eu fui buscar, e não leiam. Olhem e não leiam. Não é, vocês estão lendo, não é para ler, é para olhar e não ler. Conseguem olhar e não ler? Pois é. Sabe por quê que vocês olham e leem? Porque são alfabetizados. Uma vez que você esteja alfabetizado, toda vez que você olha para um conjunto de letras, você lê, porque você se alfabetizou. No nosso caso específico, a gente olha para os problemas da vida e não faz a leitura espiritual dele. Nós não fazemos. Nós ficamos com raiva, nós temos ódio, nós guardamos mágoa. Por quê? Porque eu não estou conseguindo fazer a leitura espiritual do problema. Então, se eu olho e não leio, eu sou analfabeto. Eu ainda não consigo ler. No dia que nós conseguirmos ler as leis espirituais, no dia em que nós conseguirmos de verdade entendermos as leis, como é que elas funcionam, nós não iremos passar mais pelos sofrimentos que nós passamos hoje, que nós teremos
ressignificado o sentido da vida nas nossas cabeças. Até que isso aconteça, a gente vai ficar nesse caldeirão aqui, que a Joana de Ângeles falou. Vai repetir as experiências que forem necessárias até que a razão se sobreponha ao instinto, até vencer o atavismo. Enquanto não vencer o atavismo, papai, a nossa realidade é essa. Esse é o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. O livro A Gênese, no seu capítulo 11, nos itens 35 e 37, nos trazem uma informação muito preciosa. Eles dizem o seguinte, que os mundos são como se fossem classes letivas, anos letivos. Só que os espíritos não pertencem aos mundos, eles podem migrar de mundos. Eles podem migrar. E existem duas condições de migração planetária, segundo esse texto da Gênese. Capítulo 11, item 35 e 37. Lá diz o seguinte. Pode ler o 35, 36 e 37, que ajuda mais. São dois tipos de migração em que os espíritos podem sair dos planetas. Eles podem sair. Um tipo de migração chama-se migração individual. A migração individual ocorre apenas dos indivíduos, não ocorre das massas. É um espírito em particular que conseguiu uma condição espiritual tão diferenciada, ele está bem melhor do que o planeta que ele vive. Então, ele recebe um convite, eu disse convite, eu falei convite, que ele pode aceitar ou não, para ir individualmente, eu disse individualmente, para um mundo melhor, para um mundo melhor. Então, eu estou aqui, alcancei uma condição, aqueles que regem esse orbe dizem, você está bem melhor do que a sua sala, a sua série está atrasada. Você pode migrar para uma outra sociedade mais evoluída. Aí esse espírito, se aceitar, ele sai daqui e vai para uma outra sociedade. Alcione aceitou e foi. Bezerra não aceitou, ficou. Ok? Então, é isso, chama-se migração individual. Sempre o indivíduo, sempre para cima, sempre para uma sociedade melhor, sempre a convite. E detalhe, fora da chamada transição planetária. Na transição planetária não tem migração individual, ela é suspensa. No período da transição planetária, ocorre um outro tipo de migração, chamada migração coletiva. A migração coletiva não é individual, é coletiva. Ela não é a convite, ela é obrigatória. E ela não é para um mundo melhor, ela é para um mundo pior. Então, nós teremos um tempo para vencer esse nosso atavismo. Já na condição de seres humanos, com a inteligência desenvolvida, com uma série de religiões para acordar a criatura para o bem, ritualísticas ou não, mais racionais ou não, quero saber, importa que a religião veio acender a chama do mundo moral em mim, aí eu desperto para o mundo moral, e aí eu me afasto da animalidade e garanto a minha permanência nesse planeta. Se eu avançar muito rápido, eu então sou conduzido para um orbe melhor do que este. Eu saio daqui para um mundo melhor. Eu me desembaraço do mundo que eu estou e vou para outro mundo. Se eu não fizer isso, eu permaneço nesse mundo. Quando chegar o período de avaliação, se este mundo deve ou não passar para uma fase superior e quem é que vai passar para a fase posterior, os espíritos serão avaliados. É o período da chamada transição planetária que estamos passando agora. Aí vai se avaliar quanto de bem, quanto de mal, quanto de despertamento você já tem, quanto você está acordado com relação à prática do bem e quanto você ainda está preso à animalidade. Não despertou, hein? Ainda está muito animalizado. Se está muito animalizado, o ideal é que você, na verdade, seja conduzido para uma outra sociedade para continuar o seu desenvolvimento. Não é castigo, não é punição, não é degredo. É o natural mecanismo da evolução, em que os espíritos
quando eles não aproveitam efetivamente a sociedade de um orbe, eles então são conduzidos para outros lugares para continuarem junto com seus iguais, porque não é correto que ele fique numa sociedade em que muita gente se transformou e ele continue querendo puxar a sociedade para trás. Então aí ele vai atrapalhar o orbe. Ele já não é, ele não, ele chegou na foz do rio e a pedrinha não está roliça, não está bonitinha, tá ainda pontuda, não tá pontuda. Bota ele na, na fonte, na nascente de um outro rio para ele vir rolando. Tira dessa foz aqui e leva para a foz do outro rio para ele rolar mais um pouco, ver se ele fica lisinho. Então, os espíritos migram porque precisam ser seixo rolado. É isso que vai acontecer nesse nosso mecanismo. Quem cozinha nhoque sabe como é que é feito. A gente prepara a massa, bota a água no fogo, quando a água está fervendo, a gente joga a massa dentro. E como é que eu sei, Marli, quando o nhoque está pronto? O que acontece quando o nhoque está pronto? A massa boia. Exatamente. É assim que o Cristo planetário faz. Ele joga todo mundo no sofrimento do planeta, que é o fogo, e espera ver quem é que boia. Quem boia, opa, isso aqui está pronto, já pode ser conduzido para outro planeta. Então, quem vai boiando já vai saindo, já vai ficando pronto. Se ficar pronto antes da transição planetária, já vai para outro orbe. Mas se ficar pronto junto com a massa, vai ficar nesse planeta. E os que estão agarradinhos lá no fundo, que ficou preso no fundo, agarrado, que até já está preto, queimado, porque não se soltou do fundo da panela, esse vai ter que migrar para uma nova fervura, porque eles não conseguiram subir. É fundamentalmente esse o processo. E não existe da parte do Criador desespero, pânico, angústia porque as pessoas não evoluíram. Isso faz parte da lei. Então, cada um de nós, a seu turno, vai se desenvolver e vai encontrar seu caminho. Deus não está com a menor pressa, e não está com pressa. Quem tem que ter pressa somos nós, que temos que ter pressa de felicidade. Ele, olha, não funcionou, joga para o outro. Não funcionou, migra de novo. Não funcionou, migra de novo. Uma hora vai ter que despertar. Uma hora a gente vai ter que descobrir que a semente guardada na sacola gera a árvore, gera a planta que deu origem. Enquanto a gente não descobrir a semente na sacola germinando, nós vamos migrar. Enquanto você diz, não, eu faço, eu mato, eu sou, migra, meu filho. Não tem problema. A sociedade vai conviver com os seus desiguais, porque nós precisamos conviver com os desiguais para provar que nós somos bons. O grande desafio agora, do período da chamada transição planetária, é nós convivermos com os nossos desiguais sem odiar. Esse é o foco. O foco de hoje é: convivo numa sociedade desigual, cruel, terrível, mas eu já fiz a minha transição. O mundo pode não ter feito, mas eu fiz a minha. Porque a transição planetária não é do orbe, é das criaturas. É cada um individualmente que se transforma e essa transformação individual compõe a transformação coletiva. Então, não esperemos o planeta mudar, não esperemos a maioria se transformar, não esperemos nada. Façamos a nossa mudança pessoal. Faça a nossa, faça a sua. Aprenda a amar, a perdoar, a entender, a valorizar a sua família, a se dedicar a algo que seja grandioso, viver em consonância com a lei de Deus, que você está naturalmente desenvolvendo as potencialidades para ser efetivamente uma alma liberta. Se nós não aproveitarmos isso, nós não estamos aproveitando a transição. A transição é para separar o joio do trigo. Como é que eu separo? Mistura. Os que forem trigo, esses verdadeiramente se mostrarão. Não se deixarão envolver pelos convites do mal, não odiarão o mal, não desistirão do bem. Esse é o grande chamamento da hora. Então, o que se espera da sociedade da transição planetária? A vivência do bem que já conhecemos, porque o bem que a gente conhece ainda é um bem pequeno,
A gente não conhece todo o bem, porque somos espíritos ainda muito imperfeitos. Nós só levantamos uma pontinha do véu. Mas o que você já sabe, viva, para garantir a permanência no orbe. Não seduza-se pelos convites do mal. Não odeie o mal, não odeie ninguém, não odeie ninguém, não publique nada contra ninguém nas redes sociais, não odeie ninguém. Falando de política, escolha o lado que você quiser. Você escolhe o lado que você quiser, mas não odeie ninguém. O fato de eu escolher um lado ou escolher o outro não determina que eu tenho que odiar. Não odeie ninguém, mas faça as suas opções. É esse que é o desafio da hora. É isso que se está esperando de cada um de nós nesse período. Nós saímos de um mundo primitivo e ingressamos no mundo de provas e expiações lá atrás, porque havíamos desenvolvido a razão, porque havia somente uma chave na porta, a chave da razão. Para sair de um mundo primitivo e entrar no mundo de provas e expiações, só uma chave, a chave da razão. Nós mostramos que nós tínhamos razão, tínhamos inteligência, então podíamos ingressar no mundo de provas e expiações. Ingressamos. Desenvolvemos a inteligência absurdamente nesses anos de mundo de provas e expiações. Agora a gente precisa passar para o próximo estágio. O próximo estágio é o mundo de regeneração. São duas chaves na porta. A inteligência desenvolvida e a moral. A inteligência desenvolvida nós temos. Alguns de nós pode ser que não tenham e não conseguem ingressar no mundo de regeneração. Espíritos que estão na Terra, mas têm a inteligência ainda bastante embotada, ainda vivem em fases bastante preliminares da sociedade, ainda isolados, grupos isolados na sociedade que não conhecem praticamente nada, não sabem a escrita, ainda não desenvolveram nenhum tipo de ferramenta, vivem bem isolados em algumas regiões remotas do planeta. Esses não têm ainda inteligência desenvolvida, evidentemente, não podem ingressar no mundo de regeneração. São típicos de mundo de provas e expiações. E tem aqueles que têm a inteligência desenvolvida, mas a moral não acompanhou. Não. Ainda estão presos nos atavismos, presos na violência, no ódio, no desamor. Esses têm só uma chave, não abre a porta. Tem que ter as duas. Nós que somos espíritas temos todas as condições para abrir as duas portas. Porque para ir para lá, eu não preciso ser o supremo bem. Basta que eu viva o bem que eu já sei. Basta isso. E o bem que a doutrina espírita nos aponta a fazer é suficiente para ingressarmos nessa nova sociedade, que não é uma sociedade de espíritos regenerados, é uma sociedade de regeneração. É lá que a gente vai se regenerar. Para ingressar no mundo de regeneração, basta uma coisa: eu quero ser bom, não quero mais ser como eu sou. Eu estou verdadeiramente empenhado, mas é de verdade, a mudar. Não quero mais odiar ninguém, não quero mais ser assim. Eu quero me autoconhecer, eu estou num empenhado trabalho de mudança do meu eu. Se nós fizermos isso, ganhamos o passaporte, ganhamos o segundo carimbo e a gente vai conseguir abrir essa porta e ir para o mundo de regeneração. Essa é a grande saga sobre a origem do bem e do mal, como que tudo, na verdade, aconteceu no planeta e como que nós chegamos no estágio em que nós nos encontramos agora. Tá bom? Devolvo aí para vocês, por conta do nosso horário, para que vocês possam fazer o encerramento.